pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para dar início ao nosso curso de cobrança, o COB Class. Esse curso é uma iniciativa desenvolvida pelo Castelo em parceria com a Assertiva Soluções e é óbvio comigo aqui que vou estar presente com você em todos os módulos. Esse é o nosso curso número 1 que vai falar sobre os fundamentos e sobre a introdução à cobrança. Eu queria, antes de me apresentar, para você que não me conhece, eu sou o Eduardo Tambellini, tenho aí quase 30 anos no mercado de crédito e cobrança, passei aí por várias empresas como especialista na área de cobrança, fui sócio da GoOn, uma consultoria na área de gestão de risco que em 2018 foi adquirida pela FAICO e até hoje eu sou exatamente funcionário da FAICO, atuando na área de por-sales e de negócios. Vamos lá, para que a gente possa começar esse processo, eu vou passar rapidamente aqui o que nós vamos falar nesse curso e nessa nossa aula número 1. A gente vai falar um pouquinho sobre a introdução, conceitos de risco de crédito, o que é cobrança, o papel da cobrança e o propósito da recuperação. A inadimplência, a gente vai falar um pouquinho sobre tanto a evolução do crédito quanto da inadimplência nesses últimos 10 anos no mercado brasileiro. É muito importante a gente entender esse cenário. A gente vai falar sobre a legislação, não dá para fazer cobrança sem olhar exatamente as leis que norteiam esse processo. Vamos falar sobre os fundamentos da régua de cobrança, uma coisa muito demandada por entendimento nesse momento também. Vamos falar da cobrança interna e da cobrança externa, quais são as diferenças e como é que a gente evolui nesse processo. Vamos falar da telecobrança, que é a operação de cobrança telefônica efetivamente, e da cobrança digital, algo que tem evoluído muito nos últimos anos. E aí também a gente vai dar uma palhinha do que mais eu preciso conhecer. Esse curso é um curso que tem 4 módulos, esse é o módulo número 1. Vamos lá? Para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho sobre risco. Quando a gente fala de cobrança, eu só posso entender que eu tenho cobrança a partir do momento que eu dei crédito. E quando eu dei crédito, eu tive que tomar uma decisão. Qual que é essa decisão? Para dar crédito, eu assumi algum risco. A gente sempre fala que não existe risco zero, né? Se eu resolvi dar crédito, eu sou uma loja de varejo, sou uma empresa, seja lá com qual ramo de atividade, e eu decidi dar crédito, eu decidi correr risco, né? E então não existe risco zero. E aonde está o risco isso? O risco é exatamente aquele pedaço da minha carteira que vai entrar em cobrança. Então é muito importante entender o que é risco. Eu sempre que tenho um conceito para discutir, eu costumo ir no dicionário, buscar lá a definição daquela informação. Então o que é risco? Risco é um substantivo masculino, ele é uma probabilidade de perigo, né? Algo que seja uma ameaça física para o homem ou mesmo para o meio ambiente. Agora, no ramo de negócio, risco é a combinação entre a probabilidade e a ocorrência de um determinado evento. Então, quando a gente fala de crédito, risco é a probabilidade daquele meu crédito, por exemplo, não ser cumprido, não ser pago. E a gente sabe, né, gente, que para que uma venda seja efetiva, ela só vai ser efetiva no momento que eu receber aquele valor da venda. A cobrança, ela tem exatamente esse papel. Não adianta a gente imaginar que eu vou vender a crédito e eu nunca vou ter problemas. Eu vou ter sempre algum tipo de problema e a gente vai falar muito sobre isso no decorrer desse treinamento. E aí, quando a gente falou de risco e a gente já entendeu que eu busco exatamente esse risco, e aí é importante ter a visão, eu busco risco para ter recompensa. Aqui tem um negócio muito interessante que a gente falava muito em épocas de GoOn, que é, por que você pula de paraquedas, por exemplo? Você pula de paraquedas para ter uma recompensa, um prazer. Tem risco isso? Tem, claro que tem, mas eu estou calculando o meu risco. Eu estou usando um paraquedas, eu estou olhando para ver se está tudo certo. Então, eu estou fazendo algumas atividades que me permitem minimizar o meu risco. E aí, atrás desse risco existe uma recompensa. Então, quando a gente fala de risco, é muito importante a gente entender que eu só vou correr risco atrás de uma recompensa, ok?
E aí falando do crédito, que é exatamente um instrumento que é importantíssimo. Crédito é uma força de qualquer nação. Quando eu tenho quando eu dou crédito, para que eu dou crédito? Eu dou crédito para buscar alguma situação que eu necessito. A gente aqui no Brasil tem uma visão de crédito talvez muito ainda incipiente, né? O crédito aqui é algo que a gente busca de repente para cumprir uma situação de emergência que a gente tem. Aí eu tô com uma dívida, eu tô com um problema, eu vou buscar crédito. E o crédito é muito além disso, né? O crédito, por exemplo, em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, é a forma que muitos cidadãos buscam para construir o seu negócio. O cara tá lá, não tem problema financeiro, tem a sua renda, mas ele quer agregar algo a mais, ele quer abrir o próprio negócio, por exemplo. E o crédito serve exatamente para isso, né? O crédito não é algo que a gente vai lá buscar simplesmente para que a gente possa resolver um problema. A gente no Brasil ainda está muito incipiente, como eu disse. A gente sem dúvida nenhuma vai evoluir bastante nos próximos anos e a gente já vem evoluindo. E o crédito, né, ele serve para N coisas, para uma realização profissional, para crescer a minha receita a partir de um negócio, né, para eu poder ter impacto positivo, para eu poder realizar sonhos. O crédito serve para tudo isso. E aí é importante ter uma noção de um negócio chamado o ciclo do crédito. Isso é um conceito importantíssimo que a gente tem que ter em mente, né? É um conceito aí já utilizado por muitas empresas financeiras, um conceito aí de anos atrás, que indica o seguinte: tudo começa na parte do planejamento do produto. Para eu dar crédito, eu tenho que me planejar, eu tenho que saber que tipo de produto eu vou lançar, para que tipo de público, como é que vai ser as minhas despesas, tudo aquilo que eu vou gastar, tudo aquilo que eu preciso ter dentro do meu processo. Então eu planejo o meu produto, essa é a primeira etapa do ciclo do crédito. Planejei o produto, vou começar a dar crédito, né? Então o processo de iniciação ao crédito, que é um processo que a gente vai verificar o nosso proponente, entender a capacidade desse proponente, entender se aquela pessoa, aquele CPF lá do seu João, é efetivamente o seu João, porque eu também não posso incorrer num risco de fraude. E aí sim eu tenho o meu proponente virando meu cliente na parte de iniciação ao crédito. Depois da iniciação ao crédito, um ponto importantíssimo também é a gestão, a manutenção desse cliente. Ou seja, esse cliente tem uma vida comigo, ele está me pagando, ele pode estar fazendo novas compras, ele pode estar sendo incentivado, inclusive, a gerar um rotativo, no caso do cartão de crédito, por exemplo. Para quê? Para que ele me gere receitas financeiras. E, enfim, eu tenho toda a vida útil desse cliente no que eu chamo de manutenção ou gestão. Parte desses clientes podem ser que tenham problemas e vão gerar um processo de cobrança, que é o grande foco desse nosso treinamento que a gente vai ver no decorrer desses módulos. A cobrança, a gente vai falar bastante dela, mas é onde eu busco recuperar. Recuperar o quê, gente? Recuperar não só o dinheiro, mas o cliente. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente vê isso em termos de teoria dentro das empresas e no fundo, na hora de negociar para o cliente, eu, empresa, acabo buscando a solução que é boa para mim e esqueço daquele cliente. Que, lembrando, pessoal, esse cliente é o mesmo cliente que a gente deu crédito lá no início, que a gente estendeu um tapete vermelho para ele. Então é muito importante a gente entender que quando esse cliente chega na cobrança, ele é o mesmo cliente. O que a gente tem que fazer para ele? A gente tem que buscar reabilitá-lo. Então a cobrança é isso. Continuando o ciclo de crédito, a cobrança é a última etapa? Não, e aqui cabe muitas coisas importantes. A cobrança não é o final do processo. Ela tem que retroalimentar o planejamento do produto.
porque aqui eu vou entender o que eu fiz de errado. Eu posso ter dado crédito de uma forma, talvez, indevida, superestimando, de repente, a capacidade do cliente, e isso eu percebo, muitas vezes, na cobrança, ou eu posso começar a perceber na manutenção, quando aquele cliente começa a ter problemas, não é só na cobrança. Cobrança é um processo que não adianta, nem a melhor organização de cobrança vai ser capaz de dar conta de carteiras mal planejadas. Eu costumo falar sempre isso e digo que isso não é uma muleta, né? Eu não posso fazer nada porque a carteira foi mal planejada. Não, a cobrança tem que estar lá para fazer o seu papel, mas é importante a gente entender que se o crédito foi mal dado, se é fraude, se é realmente um grupo que a gente não tem poder para recuperar, não é a cobrança que vai fazer esse papel. Por isso, qual é a importância? A importância de eu olhar para o meu processo de crédito também e entender quais as oportunidades eu vou ter lá dentro deste processo. Cobrança depende de todo o ciclo do crédito, né? Eu tenho que fazer crédito bem feito, eu tenho que fazer manutenção bem feito, eu tenho que ter planejado meu produto bem feito. Aí sim a cobrança vai fazer o papel dela. É importante que a cobrança seja olhada como negócio, né? Ela não é uma linha de despesa, ela é uma linha de negócio. E esse negócio pode trazer receitas importantes para o meu processo como um todo. Uma frase que eu canso de dizer: o inadimplente não é o picareta. Na sua grande maioria, ele é uma pessoa que está passando por um problema. O picareta é a parte pequena da tua carteira de inadimplência. Ele existe, sem dúvida, mas a grande maioria dos clientes não é o picareta. Ele precisa de ajuda e a gente vai falar bastante disso no decorrer. E aí, para finalizar esse item, o processo de cobrança tem que ser uma balança entre despesas e receita. Eu não posso gastar mais do que eu recupero. Então ele é um processo que tem que ser muito bem gerido. Galera, e aí, falando um pouco do risco, né, dentro desse ciclo do crédito. Ele é um relacionamento vivo. A gente tem que olhar o crédito como o propósito dele. Qual que é o propósito dele? É incluir o cidadão, é poder dar capacidade para ele poder fazer negócios, para ele realizar sonhos, para ele poder ter aquilo que ele deseja. O crédito serve para isso, não serve apenas para que a gente possa pagar dívidas em atraso, né? Buscar crédito porque eu estou numa situação complicada, como eu já disse. E aí a cobrança dentro disso, né? Qual que é o papel da cobrança dentro disso? É exatamente me conectar com esse cliente, buscar uma relação sustentável com esse cliente, né? E buscar trazê-lo de volta para o meu processo. Fazer com que esse cliente permita que ele volte a utilizar o meu produto, que ele volte a comprar comigo, que ele volte a financiar comigo, e para isso exatamente serve a cobrança, não só para recuperar valores. Beleza, esse é o final da nossa aula 1. Acompanhe nossa próxima aula nos próximos vídeos.